É um prazer inenarrável, estou aqui no setor EAD, gravando legislação tributária municipal para o concurso do DF. Vamos lá, começar a nossa aulinha. Fato gerador da incidência. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, nosso famoso ISS, tem como fato gerador a prestação de serviços relacionados na lista do anexo 1. Não se preocupe com essa lista do anexo 1, a gente vai chegar lá. Vou explicar para vocês como é que se estuda. Ainda que, veja bem, é uma ressalva, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Prestem muita atenção no não, o nosso cérebro não lê muito bem a palavra não. Sempre que você tiver com material que você queira anotar, circule o não, senão a gente passa batido e não vê que é não. Aqui uma perguntinha de prova, perguntando o seguinte: o ISS é devido por serviços prestados que não constituam atividade preponderante do prestador? Sim. O imposto incide também sobre serviços provenientes do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Lembre-se desse parágrafozinho 1. O que for para estudar, o que for para decorar, eu vou avisando durante a aula, beleza? Ressalvadas as exceções expressas na lista do anexo 1, os serviços nela relacionados não ficam sujeitos ao imposto ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadoria. Na lista do ISS na 11603, tem algumas exceções que vão incidir o ISS e o ICMS. A gente vai chegar nessa lista. Vou mostrar para vocês. Calma, a gente chega lá. Essa famosa lista de exceções. Vocês não precisam decorar isso aqui. 109. Esses numerozinhos, nem número de artigo, nem número de lei, pelo amor de Deus. É a disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos. Esse 109 nunca vi cair em concurso. Exceto a distribuição de conteúdos pela prestadora de serviço de acesso condicionado, de que trata a lei tal, que ficam sujeitos ao ICMS. Essa lei não costuma cair, mas essa é uma exceção que tem na lista do 116, lista do ISS. O bloco 7, bloco de obra. Vocês não precisam decorar, pelo amor de Deus, de novo. É a execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive a sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem, instalação de montagem de produtos, peças e equipamentos. Exceto, vamos lá para o exceto, o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviços que fica sujeito ao ICMS. É o seguinte: você tem uma obra, tudo que você construir na obra, incorporar ao imóvel que você está construindo, ao prédio, ou à casa, ou qualquer coisa, vai cobrar ISS. Se você produziu, tipo assim, produzir 300 janelas de outro local e trouxe para o local da obra, essas 300 janelas produzidas fora do local da obra, sobre elas incidirão o ICMS. Mas se elas forem produzidas dentro do local da obra, vai incidir ISS sobre tudo. Vamos lá. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto, de novo nosso exceto, o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Mesma coisa das janelinhas do exemplo anterior. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos, gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia. Não me pergunte o que é isso, porque eu não sei, também não vai cair nessa prova o que é. Litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, que não ficarão sujeitos ao ICMS. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e motores, elevadores, qualquer objeto.
exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Isso já caiu, tá? Você leva o carro para lubrificar, o serviço é ISS, mas as peças empregadas, o material empregado, fica sujeito ao nosso conhecido ICMS. Recondicionamento de motores, o serviço de recondicionamento é ISS, mas as peças e partes empregadas ficam sujeitos ao ICMS. E a organização de festas e recepções, isso cai toda hora, o buffet, tudo isso, essa organização é ISS, mas, exceto a alimentação e as bebidas, são sujeitas ao ICMS. Tá aí a tabelinha das exceções. Tudo que é exceção cai na prova, com certeza. Você vai ler de novo essa tabelinha, tipo assim, um resuminho que eu fiz para vocês, tá? Circulem sempre o exceto. Vambora. O imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. E esse troço complicado, que parece complicado, mas não é, vive caindo na prova, são os pedágios. Você lembra dessa parte aqui do pedágio? Quando você passar no pedágio, a praça do pedágio vai recolher o ISS e vai distribuir para os municípios, onde a rodovia faz parte. Não é onde a praça de pedágio está localizada. É onde a rodovia corta várias cidades, tem pedágio nessa rodovia. De acordo com a quilometragem que passa por cada cidade, o ISS sobre esse pedágio é dividido em todas essas cidades, abrangidas pela estrada. Vamos lá. Em conformidade, uma perguntinha. Em conformidade com a Lei Complementar 116, sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, marcar C para certas e erradas para erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. O ISS incide sobre serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos, explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. A gente acabou de ver isso. Vamos lá. A repetição leva à perfeição. Quando você vira a lista de ISS pela primeira vez, você vai achar, pô, não vou decorar isso nunca. Vai sim. De tanta gente ler, de tanto repetir, a gente consegue gravar. Não fique preocupado com isso. O ISS não incide sobre serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, desde que o pagamento seja feito por residente no exterior. Isso é falso, ele incide sim. O serviço foi desenvolvido aqui no Brasil, o resultado foi aqui no Brasil, mas o nego resolveu pagar lá fora para não pagar o ISS. É falso, incide sim. E ressalvadas as exceções expressas, aquelas que a gente acabou de ver, os serviços listados nessa lei não ficam sujeitos ao ISS, ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. O gabarito é C, certo, errado, certo. Olha lá, certo, artigo 1º, parágrafo 3º. O imposto que trata-se a lei complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Pode se acostumando, que vai cair na prova, eu vou repetir várias vezes. O segundo está errado, o imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país, isso é óbvio. O país quer faturar, tudo que for exportação não tem incidência de imposto. Ele não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego, essa parada cai toda hora. Ela não incide sobre a prestação de serviço em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros do Conselho Consultivo ou do Conselho Fiscal de Sociedades e Fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. Não incide, ó, não incide. Não incide sobre o valor intermediário
intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, os juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Gravem esses 3 não incide aqui, porque isso vive caindo na prova. Parágrafo único. Não se enquadram no disposto do inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito no exterior. De novo, ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado, pode denominar de qualquer coisa. Eu estou prestando um serviço, botei qualquer nome nele, não interessa o nome que eu botei. Ele independe da denominação dada ao serviço. São irrelevantes, não tem importância para a caracterização do fato gerador. A natureza jurídica da atividade do contribuinte, a validade e os efeitos jurídicos dos atos praticados pelo contribuinte ou por terceiros interessados, não quero nem saber, e o cumprimento de exigências legais ou regulamentares relacionadas com a atividade. Não quero saber, isso é muito pecúnia non olet. Pecúnia non olet é aquela parada de direito que vocês sabem que a história do imperador Vespasiano que estava passando com seu filho por Roma, um tempo antigo. Eu juro para vocês que eu não presenciei isso, eu juro para vocês. E tinha umas latrinas públicas que eu acredito que sejam os banheiros químicos utilizados na época. E o filho dele perguntou: pai, por que os cidadãos de Roma têm que pagar para usar o banheiro público? Diz a lenda que ele pegou uma das moedas que os cidadãos pagaram para utilizar o banheiro público, pediu para ele cheirar e perguntar: vê se tem cheiro essa moeda. Essa tal da pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Isso aqui é baseado nessa pecúnia non olet. Fato gerador é a prestação de serviço de qualquer natureza, desde que constitua a atividade profissional do professor? Do professor não, do prestador? Não! Está errado. Outro quadrinho bacana, obviamente os quadrinhos são repetição, e a gente vai repetir, e você vai decorar todos os quadrinhos que estiverem na aula. A natureza jurídica da atividade do contribuinte, olha, são irrelevantes para a caracterização do fato gerador. Irrelevante. A natureza jurídica da atividade do contribuinte, a validade e os efeitos jurídicos dos atos praticados pelo contribuinte por terceiros interessados e o cumprimento de exigências legais ou regulamentares relacionadas com a atividade. Considera ocorrido o fato gerador para os efeitos do parágrafo 1º no momento do recebimento do serviço. Recebimento do serviço pelo destinatário, tomador ou intermediário, no momento do recebimento, por qualquer meio, assim considerado alternativamente o que ocorrer primeiro. Eu estou circulando porque você vai gravar. O recebimento da fatura ou documento equivalente, o reconhecimento contábil da despesa ou custo e o pagamento. Gravem esse parágrafo 6º. Considera-se ocorrido o fato gerador para efeitos do parágrafo 1º no momento do recebimento do serviço pelo destinatário, tomador ou intermediário, por qualquer meio assim considerado alternativamente ou ocorrer primeiro. Tanto faz. O que ocorrer primeiro vai ser a ocorrência do fato gerador. Recebimento da fatura ou documento equivalente, reconhecimento contábil da despesa ou custo e pagamento. Da não incidência. O imposto não incide sobre. As exportações de serviços para o exterior, assim entendidas as prestações de serviços com o destino a tomador localizado no exterior, cujo pagamento seja feito em moeda estrangeira, observado o disposto no parágrafo único. Já sabe, exportação não paga imposto. A prestação de serviços em relação de emprego dos trabalhadores avulsos,
Vocês estão vendo que tudo vai se repetindo, né? E eu vou repetir com vocês. Vai entrar na tua cabeça. Dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes delegados. O valor intermediário no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal juros e acréscimo moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Você lembra da tua conta no banco? Ah, não tenho conta no banco, professor. Não faz mal. Imagine que você tenha conta no banco, você passou para o DF, auditor fiscal do DF, está ganhando 20 conto por mês. E você vai ter um depósito bancário lá, e, obviamente, sobre esse depósito bancário não vai incidir ISS. Eu conheci uma fiscal, e o feminino de fiscal, a fiscala, que ela queria que os bancos de determinada cidade contratassem ou alugassem os fiscais da prefeitura para trabalharem dentro dos bancos, obrigando eles a pagar imposto. Foi uma das ideias mais estapafúrdias, estranhas que eu já vi na minha vida. O banco pagar pelo salário do auditor, para ele obrigar o banco a pagar imposto. Vamos em frente. De novo, o imposto não incide, que você vai decorar. As exportações de serviços, exportações de serviços para o exterior do país, assim entendidas as prestações de serviços com destino a tomador localizado no exterior, cujo pagamento seja feito em moeda estrangeira, observado o disposto no parágrafo único. A prestação de serviço em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros do Conselho Consultivo ou do Conselho Fiscal, de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes delegados, e o valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. De tanto eu falar, você já está quase decorando. Não se enquadram no disposto do inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Não se enquadram os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Nesse caso, vai incidir ISS. A gente também já viu, vamos embora de novo, da isenção. Tem que decorar a isenção, professor? Tem que. Mas são muitos casos, não interessa. O salário de DF também é muito alto, então tem que decorar muito mesmo. Estão isentos do imposto. A promoção de espetáculos públicos por instituição cultural ou de assistência social, sem fins lucrativos. A promoção de competições esportivas ou destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão por federações de clubes ou por clubes desportivos com sede no DF. Os profissionais autônomos não relacionados no artigo 62, deixa para lá, não se esquentem com isso. Vai no artigo 62, lá na frente a gente vai ver, mas não se esquente com isso. Porque normalmente, essas partes assim, tipo assim, quando faz remissão, no artigo tal, não sei o que, isso não cai na prova. A prestação de serviço de transporte público de passageiros de natureza estritamente municipal, assim entendido aquele prestado mediante concessão ou permissão e fiscalização do poder público. Os serviços prestados ao Programa de Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal do DF, Promotec, tomados através de licitações ou contratações efetuadas dentro das normas estabelecidas pelo BID. Tem que gravar. Promoção de espetáculos públicos por instituição cultural ou assistência social sem fins lucrativos. A promoção de competições esportivas ou destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão, por federações de clubes ou por clubes desportivos com sede no DF. A prestação de serviço de transporte público de passageiros de natureza estritamente municipal, assim entendido aquele prestado mediante concessão ou permissão e fiscalização do poder público, e os serviços prestados ao Programa de Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal do Distrito Federal, Promotec, tomados através de licitação ou contratações efetuadas dentro das normas estabelecidas pelo BID. Você viu que não botei nessa paradinha esse aqui, ó.
Normalmente isso não cai na prova. Quando tem uma remissão ao artigo lá para frente, artigo 62. Parágrafo único. A isenção que se trata do inciso 1 condiciona-se a prévio requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda, conforme a legislação específica. As isenções, salvo disposição em contrário, não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária. Isso serve para a aula de legislação tributária e para direito tributário. Isenção, imunidade, etc. Você não tem que pagar imposto, mas a obrigação de acessórias você é obrigado a cumprir. As isenções, salvo disposição em contrário, não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Presta atenção que se vive caindo. Prevista na legislação tributária. Do local da prestação do serviço e do estabelecimento. Do local da prestação do serviço, considera-se estabelecimento, prestador, o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional. Está certo. Se eu não me engano, essa questão caiu na CLDF agora, em ano passado, 2018. O serviço considera-se prestado imposto devido no local do estabelecimento do prestador ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Exceto, caraca, falo exceto já dá um arrepio, né? Não tem jeito. Exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 20, quando o imposto será devido no local. Então vamos lá. Normalmente, o serviço é prestado, imposto devido, no local do estabelecimento prestador, quem está prestando o serviço. Ou, na falta do estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador, exceto essas isenções de 1 a 20. Professor, vou ter que adorar as isenções de 1 a 20? Adivinha? Vou falar de novo, de tanta gente repetir, você vai decorar. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta do estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Da instalação dos andames, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem para lá, você não precisa decorar qual é o subitem 305 da lista. É o seguinte, isso tudo tem uma lógica. Na verdade, depois de um certo tempo você começa a ver que a lei tem uma lógica. O serviço, eu tenho estação do andames. Um exemplo, por exemplo, dessa instalação de andames. Eu tenho uma firma que presta serviço de instalação de andames. A minha firma é lá em Vila Velha, nobre estado do Espírito Santo. Mas eu vou instalar um andame no DF. Para onde você acha que tem que ir o imposto? Não estou instalando no DF, então é para o DF. Essa é a lógica da história. Da execução da obra, a mesma coisa, eu estou executando a obra onde? Eu tenho uma empresa lá em, sei lá, em Salvador, Bahia. Eu estou executando a obra no DF. Vá para o DF. Da demolição. Onde é que eu estou demolindo a parada? É lá que vai incidir o imposto. Você, auditor fiscal do DF, vai ter que correr atrás do pessoal da demolição. Você vai receber um processo, se você ficar na parte de municipal do DF, sobre demolição. Você vai ter que cobrar o ISS sobre a demolição. Está na lista do serviço, então incide ISS. Você vai demolir, vai incidir de acordo com a metragem demolida e de acordo com a tabela que você vai receber, fazer a continha às vezes já vem pronta. Aí vai ter que cobrar o cara. E cadê o cara, cara? Sumiu. A empresa veio, demoliu, tô chegando no local, não tem mais nada, tá tudo demolido. Então quando você receber essa parada de demolição, corre, porque senão você não vai achar a empresa para cobrar. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres. Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. No caso, é sempre a mesma coisa, cara. Onde vai ser feito o serviço, nesse local, para esse local vai ISS. Da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias, logadores públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. Da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores. Mesma lógica. Do controle e tratamento do
efluentes de qualquer natureza e de agentes químicos, físicos, químicos e biológicos. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. Execução de serviço de escoramento, contenção de encostas e congêneres. Caraca, deu tilt. Tá aqui. Limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem parará. Só grava isso aqui, pelo amor de Deus. Nada disso aqui você vai gravar. Onde vai ser feita a limpeza e dragagem vai incidir. Onde vai ser executado o serviço de escoramento, contenção de encosta, etc. vai servir. Onde for feito o florestamento. Onde o bem estiver guardado ou estacionado. Dos bens ou do domicílio das pessoas vigiadas. Vigiados não. Pode ser vigiado sim, por causa dos bens. Vigiados, segurados ou monitorados, no caso de serviços descritos no subitem parará. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso de serviços descritos nesse subitem. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso de serviços descritos para. No local está sendo executado o transporte. Do estabelecimento do tomador de mão de obra ou na falta do estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Tomador de mão de obra. Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração. O local do prestador é em Vila Velha, mas a feira é no DF. O imposto vai para o DF. Deixa eu tirar essa paradinha aqui. Saiu. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, metroviário ou ferroviário. Também, onde tiver esse porto, aeroporto, ferroporto. No caso do serviço a que se refere o subitem 304 da lista, considera-se ocorrido o fato gerador redevido imposto no Distrito Federal relativamente à extensão por rodovia, postos, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Objeto de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem, permissão de uso compartilhado ou não, localizado em seu território. O 304, eu repeti aqui, é esse aqui, ó. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso compartilhado ou não de ferrovia, rodovia, postes, cabos, condutos, dutos de qualquer natureza. No caso do serviço a que se refere o 2201, considera-se ocorrido o fato gerador e devido imposto no DF relativamente à extensão da rodovia explorada e localizada em seu território. 2201 é esse, aquele do pedágio. Serviço de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo a execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. Considera ser ocorrido o fato gerador imposto no local do estabelecimento do prestador dos serviços executados em águas marítimas, excetuados serviços descritos no subitem 20, excetuados esse, do 2001, esse serviço, excetuado serviço portuário, ferroportuário, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcação, rebocador, escoteiro, atracação, desatracação, serviço de praticagem de capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadoria, serviço de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviço de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. Agora, do estabelecimento. Olha só, a gente vai falando e você vai ouvindo, mas não tome uma atitude passiva em relação à videoaula. A videoaula é muito legal, muito bacana, mas não é para você só ficar parado olhando e escutando o professor falar, senão você vai dormir, cara. Você tem que ter um papelzinho anotado do lado para você anotar as coisas que você não entendeu, por isso está disponibilizado no PDF, você não precisa imprimir. Mas as dúvidas que você tiver, anota num papelzinho à parte e depois pergunta, manda e-mail, entra no Instagram, pergunta, claudio.roisman no Instagram. Quer mandar WhatsApp? Pode mandar, é 27 99276 3424.
Não deixe a dúvida aí com você de noite para dormir, porque você vai deitar na cama de noite e vai começar a pensar assim, e aquele troço, será que eu entendi direito? E aquele ECS, o que é aquilo? Não vai nem conseguir dormir direito. Então você anota as dúvidas e pergunta. A gente está encerrando esse bloco aqui, daqui a pouco a gente volta.